Olá, um bom dia a todos. Muito frio na nossa região, mas o amor e o calor e a presença amorosa de Deus em nossas vidas aquece os nossos corações. Amém? Glória a Deus, aleluia. Hoje eu trago uma palavra para vocês que é muito importante. Diante das circunstâncias que nós estamos vivendo no dia a dia, oramos a Deus. Senhor, querido Deus, sabemos, Pai, que nós somos, Senhor, pecadores. Temos comprometido a nossa vida espiritual muitas vezes com a descrença, a incredulidade e a desobediência. Mas, Senhor amado, eu oro para que o Senhor venha falar ao nosso coração, que não venhamos, Senhor, deixar o desânimo tomar conta, a ansiedade bloquear os processos, Pai, e a indulgência, Senhor, e impedir de chegarmos a alcançar a vitória. Deus poderoso, nesse momento eu entrego vidas que irão ouvir essa gravação em Tuas mãos. Sabemos, Pai, que os tempos são muito difíceis, o mundo lá fora oferece, Pai, o opróbrio. Existem tantas circunstâncias e situações no mundo acontecendo que nós vemos, Senhor, e muitos noticiários que ouvimos e vemos, Senhor, como faz falta a Tua presença na vida dos seres humanos. Como faz falta, Senhor, a obediência na vida dos seres humanos. Como faz falta, Senhor, aborrecer o pecado, Jesus, e lutar contra as nossas próprias más tendências e as nossas iniquidades, aborrecer o pecado e Te procurar em tempo todo, Pai. Senhor amado, querido Deus, eu entrego essa gravação nas Tuas mãos, seja a Tua vontade, seja o Teu querer, seja, Senhor, falando aos nossos corações, que possamos sim, Senhor, ter o entendimento, o discernimento e o juízo correto, para não nos desviar do Teu caminho, dando acesso à ansiedade, Senhor, ao aborrecimento, à tristeza, à melancolia e o vitimismo, Pai. Deus poderoso, que o Senhor possa falar aos nossos corações, é em nome de Jesus que eu oro. Amém? Glória a Deus, aleluia. O Senhor vem falando muito ao meu coração, pelo espírito de rebeldia e o espírito de desobediência. E nos convida também a não fixarmos no passado, mas tentar buscar no futuro uma saída para aquilo que às vezes nós perdemos a esperança. Mas nunca esquecer de que o Senhor, Ele tem poder sobre as nossas vidas e cabe a cada um de nós procurar as suas misericórdias através do perdão, do reconhecimento dos nossos pecados e deixar o orgulho de lado, porque ele nos afasta da presença do Senhor, porque o orgulho e a soberba nos faz pensar que somos melhores que todo mundo e não reconhecendo o pecado, nos faz pensar que somos melhores que Deus. Amém? Obedecer a Deus em todas as circunstâncias, mesmo quando for difícil. Confiar em Deus para guiar os nossos passos e nos levar à vitória. Não é fácil. Não é fácil, gente. É importante que a gente venha deixar para trás tudo aquilo que nos tirou da presença do Senhor e tudo aquilo que nós deixamos a desejar nos ensinamentos, na palavra, na procura ou na busca. O apego do passado, ele nos impede de enxergar e alcançar o progresso e a realização do propósito de Deus nas nossas vidas e na vida dos nossos filhos. Aleluia, Jesus. A importância da obediência está em tentar entender da forma melhor possível, obedecer à vontade de Deus, porque a desobediência, ela traz consequências muito gravíssimas. É indescritível um fato que você vai fazer pela vontade da carne do que a vontade de que Deus quer que você faça, da vontade que seja feita para melhor possível termos os resultados e os méritos alcançados daquilo que a gente diz, eu lutei, eu confiei. É como um maratonista que dada a largada, mesmo que saia por último, alcança a meta e o objetivo, dá certeza que fez tudo que estava dentro dos planos. Amém? E é necessário confiar em Deus. E não confiar ao próprio entendimento, gente. Somos falhos. Somos ignorantes. Somos hipócritas. Somos mesquinhos. Muitas vezes estamos buscando a Deus só para alcançar o mérito. E às vezes a gente acha que não buscando vamos alcançar também, porque Jesus Cristo morreu por nós.
morreu, foi sacrificado, foi morto, moído, foi dilacerado, foi pregado numa cruz, morreu para dar-nos a liberdade, mas a liberdade de buscar está na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. A rebeldia e a desobediência andam de mãos dadas. Porque o rebelde é desobediente e o desobediente ele é rebelde. E o caprichoso, cheio de vontades, também é desobediente e é rebelde. Rebeldia é uma tendência frequentemente à resistência à autoridade e à obediência. E muitas vezes queremos vencer na força do braço. E muitas vezes nós estamos com os nossos braços sem músculo, né? Como fé sem exercício, sem meditação, sem oração, sem presença, sem palavra, não tem fé que resista a tudo isso. Sabemos que a rebeldia e a desobediência também ela age como frustração e ressentimento. O rebelde quer ser independente e busca se identificar em fatores tratados e muitos relacionados na sua carência da infância, na experiência que tiveram com seus pais, onde teve rejeição, negligência, omissão e maus tratos, abusos, palavras infames jogadas em cima da criança, como tu é um incapaz, tu não serve para nada, tu é isso, eu não te queria, blá blá blá. Carência afetiva, carência emocional e também envolve muito a carência nos desejos que a criança tinha de uma boa alimentação, assim como famílias que eram muito mesquinhas, famílias que evitavam de suprir as necessidades dos seus filhos, negligenciando o alimento com medo de faltar o amanhã. Seria uma precaução, mas de forma correta, ela evitaria essa carência que existe, que hoje em dia muitos desenvolveram pela gula, o medo de morrer de fome. Aleluia, Jesus. Mas existem também origens psicológicas, frustração relacionada à opressão, a falta de um reconhecimento. Oh, parabéns, você fez direitinho. Oh, que bom, que legal, você concluiu a sua tarefa. E muitas vezes está também relacionado a sentimento de injustiça. Porém, o que envolve mais a tudo isso, a pessoa que é rebelde, a pessoa que é desobediente, quer ter um desejo de independência, principalmente quando se trata da liberdade de ir e vir e fazer o que lhe convém. Mas o que indica tudo isso? Que esse desejo dessa independência, quando não está firmado no ato de afirmação de obediência, ele vira uma desobediência e termina modificando a sua própria afirmação da sua própria identidade, tendo comportamentos abusivos, individualistas. São pessoas reprimidas, são pessoas que acham que fazendo as suas vontades e os seus caprichos vão se afirmar na sua caminhada terrena. Tudo isso convém que dizer que seja de uma origem social. A nossa sociedade é muito diferente. A nossa sociedade ela impõe algumas coisas e muitas vezes as influências, as experiências que nós temos no dia a dia, seja na escola, no trabalho, geram gatilhos e surtos emocionais e assim vão levando os excessos abusivos de cigarro, vícios de bebida, de droga, prostituição, maldades geradas porque querem dizer que eu sou independente, eu tenho um autocontrole, eu sou diretamente, entre aspas, um rebelde e um desobediente. Na visão religiosa, a rebeldia é um gravíssimo pecado. Gerado pela desobediência, foi assim com Adão e Eva no Jardim do Éden, onde ali foi informado a Adão e a Eva que podiam comer de todos os frutos que se encontravam naquele jardim, mas tinha de um fruto que nós não sabemos que fruto é, não poderia ser comido,
porque aquele fruto iria revelar a eles uma realidade que o Senhor não queria que eles vivessem naquele momento. Aleluia, Jesus. E assim foi se dado um deslize, um desvio que trouxe consequências para a humanidade inteira. Aleluia, Jesus, através do pecado, da rebeldia e da desobediência. Que é importante avaliar e analisar que quando a rebeldia ela vira um centro de vontades, gera consequências gravíssimas de comportamento que visa dentro do seu próprio âmbito social. Assim estão com patrões abusivos, que fazem dos seus empregados escravos. Assim está dentro de sala de aula com excesso de autoritarismo. Assim está nas residências com excessos de autoritarismo e também por rebeldia, de omissão, negligência. Aleluia, Jesus. E as nossas vidas, quando deixamos de cuidar do templo sagrado do Espírito Santo, nos intoxicando e alimentando pensamentos de vitimismo, que fomos nós mesmos que nos colocamos na situação por uma falta de posicionamento. Aleluia, Jesus. Colocando em risco a nossa existência, alguns excessos como vícios, bebida, cometem futuramente acidentes de trânsito. Com excessos de vícios, vamos dizer como overdose, leva a um óbito. E assim todo o excesso gerado pela rebeldia e pela desobediência traz gravíssimas consequências. O espírito de rebeldia nos afasta principalmente de Deus. Perdemos o amor próprio, o respeito pelas nossas vidas e também pelas nossas famílias. O resultado existe nas doenças e nas falências. Por que nas doenças? Todo excesso traz consequência. E todo gasto excessivo em compulsão traz falência. Toda aplicação que você não estuda, não entrega a Deus, não apresenta ao Senhor, traz consequências gravíssimas. Há mães que falham como mães, pais que falham como pais, esposas que falham como esposas e assim consecutivamente. O resultado que existe nisso tudo, que nos fala em Números 16, no versículo 7, que nos diz que ao invés de confiar em Deus, eles decidiram confiar em si mesmos. Por quê? Porque Deus nos fala que Corá e os seus companheiros não haviam se rebelado contra Moisés, mas contra Deus. Aleluia, Jesus. A malignidade é um espírito de engano, gente. A maledicência é um espírito de engano, gente. A rebelião sempre envolve a maldade, inveja, cobiça, desobediência, rancor, frustração, fracassos, e ali vai por diante uma série de consequências que nós sabemos que o salário do pecado é a morte eterna. Foi o preço que Corá pagou pela sua rebeldia. É preciso saber que se você guarda no seu coração e na sua mente, relacionado às decisões que nós tomamos, emoções e situações que nos fazem estar de vitimismo todos os dias, falando na nossa mente, tu é um fracassado, tu é um derrotado, blá, 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 blá. Temos que começar a entender que não é o teu pensamento. É um espírito rebelde que está inculcando de rebelião no teu pensamento, tudo isso para que você abra brecha e que você venha se deixar mover por essa tirania, por essa maldade. Ah, mas eu não tenho força para orar, eu não me sinto capaz de orar, eu estou num quadro muito difícil, não encontro saída. E eu digo, por que não confiar em Deus? Por que não orar? Por que não pedir ao Senhor para nos guiar, para levar o fato dos passos que a essa história desta vida, ela está nos levando a nenhum lugar. E muitas vezes está tirando a tua paz. Meu irmão, eu tenho uma coisa para dizer para você, que eu estava agora, há pouco, me arrumando para trazer para vocês essa live. E o Senhor me disse que tem muitas pessoas que pensam em suicídio para acabar com o sofrimento, para acabar com essa dor, para acabar com a situação que foram envolvidos de estagnação, de tristeza, de luto, de perda, de doença, de dores.
Mas se vocês acham que vocês estão sofrendo aqui, ou vocês não têm ideia do que é cortar um elo que o Senhor nos concedeu até o momento que o Senhor viesse chamar vocês para a vida eterna. Se vocês acham que vocês estão sofrendo aqui, eu me atrevo a dizer, vocês não sabem o que é o inferno, o que é o umbral, o que é o sofrimento. Aqui vocês vivem uma vida de ilusão. A vida espiritual, gente, fora do corpo físico, é maior do que vocês possam imaginar. As dores, o remorso, os gatilhos, todos os dias, vamos dizer, um lupo, todos os dias aquela situação que você acometeu, você vai estar sangrando todos os dias, sofrendo todos os dias. É assim que acontece, tá bom? Porque eu tenho visão aberta. Dá um glória a Deus, se não pode dizer um aleluia, tá bom? Mas se você está indo em desacordo com a soberania divina, não se culpe. Somos falhos, somos pecadores, erramos. Mas o que é mais agradável aos olhos de Deus? Quando nós erramos, o Senhor me disse, quando vocês errarem, vocês se arrependam. Se arrependendo, enfrente o processo do desapego do teu ego. Aquilo que te impede de conseguir chegar ao entendimento do reconhecimento para um arrependimento, para pedir um perdão a Deus e para que Deus viesse liberar perdão. Que se afastem das distrações, lutem para ser obediente. Eu tenho um exemplo. Você está numa casa, você tem um pai, você tem uma mãe, você é pequeno. O que a sua mãe fazia quando você fazia uma arte? Não sei se ela te colocava contra uma parede branca ou sentado numa cadeira, ou se ela te colocava sentado na mesa, ou se ela te colocava a fazer uma tarefa. O meio que o nosso Deus encontra de nos chamar atenção para aquilo que estamos fazendo errado, não é uma punição, porque Deus não castiga, mas é uma forma de um processo para que venhamos corrigir as faltas que nós acometemos até reconhecer que somos imundos pecadores. Mas o que é necessário que diz no Salmo 68, no versículo 5? Diz assim, é necessário estarmos atentos, tá bom? Que Deus faz que o solitário viva entre família, liberta os presos e faz prosperar, mas os rebeldes habitam em terra árida. Porque a rebeldia, gente, não faz nada mais, nada menos que ficarmos sozinhos. E sabemos que a rebeldia, ela quebra uma base de respeito. Não é de imposição, é de respeito. Quando uma mulher casa e tem o seu esposo, ela não respeita o seu esposo, ela é infiel ao seu esposo. Ou quando uma mãe não consegue ser catalogada como uma boa mãe, deixa a desejar aos seus filhos, não é somente direcionado aos filhos e ao esposo que a mulher peca, mas é perante a Deus. Os nossos filhos são empréstimos que Deus nos concede para orientar, para levar um bom caminho e para nos ajudar a desenvolver o amor, a maternidade. Sabemos que quando nós temos a rebeldia, ela é um tipo de um transtorno. Muitas vezes ela está dentro do próprio lar, onde o pai, onde uma mãe já são rebeldes e os filhos se criam naquele âmbito familiar. E quase sempre a rebeldia, ela é um tipo de insanidade. Por quê? Uma pessoa que não tem consciência do que está fazendo errado, não é certo. É insano. E levam a catástrofe. As áreas e as consequências da sua vida podem levar a uma falência emocional e física muito grande. Os maiores tipos de excessos que existem no mundo são os vícios. Tem um versículo que nos fala da oração e da vigia. Nós sabemos que através da oração e das renúncias conseguimos vencer em nós essa rebeldia.
Quando nós nos associamos a Deus, dizendo: Senhor, eu sou incapaz de controlar a minha vontade. Senhor, elimina de mim toda a rebeldia, Senhor, que eu possa controlar os impulsos e os desatinos da minha incredulidade, da minha falta de maturidade. Porque eu quero falar para vocês isso. Quem de vocês sabe que Lúcifer era um anjo de muito poder? É um anjo muito forte, iluminado e poderoso. Ele era tão invejoso e tão rebelde que ele levou em consequências últimas uma boa parte dos anjos. E levou todos esses anjos a uma queda muito grande. Porque a mão do Senhor, ela pesou muito forte nas atitudes que ele teve relacionado significativamente à submissão e obediência de Deus. Deus fez com que esse anjo rebelde fosse para as profundezas do abismo, porque ali ele foi entregue ali naquele lugar, preso àquele lugar onde ele ia colher os frutos amargos de toda aquela soberbia, daquela inveja. Amém? Glória a Deus, aleluia. Mas o que eu quero dizer para vocês? Deus abomina a rebeldia e muitas vezes nos leva a grandes desertos emocionais. Oscilamos como endemoniados, às vezes, nas nossas emoções, do fogo para a água, da água para o fogo. Muitas pessoas se dizem bipolar. São pessoas que não têm controle nem domínio próprio. No Salmo 68, no verso 6, nos diz que com tendências à solidão eterna, aqueles desobedientes têm grande tendência a ficarem sozinhos. Aleluia, Jesus. Na Bíblia houve 4 rebeliões. Em Ezequiel 28, 17. A segunda foi em Gênesis 3, o versículo 8. A terceira rebelião está em Êxodo 23, o versículo 21. A quarta rebelião está em João 18, no versículo 10. Em Atos 5, do versículo 1 ao versículo 11, Ananias e Safira tiveram morte eterna e morte direta, sem direito de salvação por desobediência. Mentiram ao Espírito Santo relacionado a uma situação que eles fizeram e eles omitiram e mentiram para tirar proveito da situação. E em Mateus 12, no versículo 43 e 45, ele nos fala, Mateus 12, 43 nos fala que o espírito imundo tem saído do homem, ele anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí, e voltando acha-a desocupada, varrida e adornada. Então ele leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E os últimos atos desse homem, piores do que os primeiros, assim acontecerá também com esta geração má. Aleluia, Jesus. Mas o que quer dizer essa palavra? Quando nós refutamos tudo aquilo que não vem do Senhor em nossas vidas, nós buscamos no Senhor a confiança e a fé que nos capacita para enfrentar os desafios da nossa vida com coragem e com a determinação. O que é importante é que venhamos refutar, renunciar à vida promíscua do passado, às circunstâncias que nós abrimos as brechas, e ter o entendimento e ter a sabedoria para entender que enfrentar os desafios com a coragem, fé e determinação através da palavra, nós temos uma vitória. Sim, a vitória ela vem, porém não é fácil conquistar o espaço de ter uma vitória, uma vez que contaminados no mundo, onde perdemos às vezes o senso prático do discernimento e do entendimento, por estar tão intoxicado. É tão normal fazer as coisas porque o mundo oferece esse tipo de situação. O que temos que entender
que o Senhor, todas as vezes que nos ajuda a nos libertar das imundícies, da toxicidade de nossa vida, se nós não vigiarmos, nós estaremos deixando a nossa casa, depois de liberta, depois de restaurada, depois de limpa e adornada, a mente invigilante, uma mente que reluta em entender e compreender o significado do estudo da palavra, deixar esse ego, esse apego do passado para trás, porque ele impede o nosso progresso, a nossa realização, relacionado ao propósito divino que o Senhor tem para nossas vidas. Quando nós refutamos, a obediência a Deus, nós estamos dando acesso a que venham, propriamente dito, cada vez mais espíritos imundos, sim, tomar posse daquela casa limpa e adornada, daquela mente vazia, sem entendimento e sem compreensão, porque ali se sentiu livre e liberto, mas eu vou entregar para Deus porque já estou livre, estou liberto, aí segue as mesmas coisas. Muitas vezes, gente, precisa entender que foi criado o homem e uma mulher, e ao homem foi dada a autoridade do sacerdócio da residência. E isso explica a falta de entendimento, de conhecimento, e que acontece no mundo afora, do abandono aos filhos, do abandono das responsabilidades, porque querem viver uma vida fútil, e trazem herança genética de futilidade, e não entendem, não compreendem que assumir a responsabilidade não é pelo que te aconteceu do passado, é porque aquilo que tu quer ser aqui agora. No passado, tu pode ter sofrido mais variados tipos de situação, mas nem por isso, gente, nós devemos de abrir mão e deixar a desejar da felicidade da nossa família e do bem-estar do nosso lar. E isso também nos indica que a maioria das vezes, mesmo que cansados, e uma palavra que nos fala nas escrituras sagradas, e quando eu estou fraco é quando eu me sinto forte, porque aquele que procura o Senhor sempre vai estar amparado pelas mãos do Pai. Amém? Nesse momento eu quero poder convidar vocês a entrar em oração. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Convido vocês para fecharem os seus olhos nesse momento. Respirar profunda e calmamente. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deus amado, Pai querido, poderoso Deus. Senhor, eu chego na Tua presença. Pai, o Senhor é o único que tem poder, Senhor, de falar ao meu coração e de trazer ao meu pensamento, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que eu preciso reconhecer e arrepender-me e pedir perdão, Pai, e liberar perdão para que eu possa, Senhor, ter uma vida, Senhor, em comunhão contigo. Peço, Senhor, que as suas misericórdias venham sobre a minha vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos filhos e nossas filhas, sobre a minha vida, Senhor, sobre a vida do meu cônjuge, papai. Amigo Deus, como somos falhos, Pai, fracos, como somos, Senhor, covardes e pecadores, imundos, Senhor. Quanto orgulho, Senhor, carregamos em nosso coração, quanta tristeza alimentamos pelas frustrações do passado, pelas más escolhas e pelos fracassos e pelas falências. Mas, Pai, é nesse exato momento que eu venho entregar tudo perante ao Teu altar. Ó amigo Espírito Santo, tenha piedade dessa alma imunda, pecadora. Senhor, que nesse momento, Pai, não somente eu, mas como o irmão
a irmã que esteja ouvindo esta oração, Pai, possam, Pai, olhar um pouquinho mais com amor para a essência que vem de Ti, Pai, através da Tua alma, e mais amor próprio ao corpo, Pai, que é o templo sagrado do Teu Santo Espírito. Senhor amado, querido Deus, no nome de Jesus, que eu renuncio tudo aquilo, Pai, que eu não quero mais para a minha vida, que me afasta da Tua presença, que me deixa triste, que me traz remorso, às vezes me traz sentimentos de ira, de angústia, ansiedade, depressão e de desobediência, Senhor. Oh, querido amigo Espírito Santo, Pai, Tu é longânimo, Tu é benevolente, Tu é benigno, Tu é amoroso, piedoso, Senhor, Tu é justo. Pai, eu oro, Senhor, para que nesse momento eu possa sentir a Tua presença como uma brisa suave, aquecendo o meu coração. Senhor, é no nome de Jesus que eu venho reconhecer perante a Ti, Pai. Perdoa essas palavras ofensivas que eu proferi, Senhor, na direção daqueles que eu digo que eu amo. Perdoa, Senhor, as palavras, Senhor, que saem como vômitos de minha boca imunda, daquilo que o meu coração está cheio, Pai. Deus, perdoa, Senhor, a minha ignorância, perdoa, Senhor, a minha rebeldia, que tem sido a causa de tantos sofrimentos, Senhor, dentro do meu lar, dentro da minha casa, relacionado aos meus filhos, relacionados às pessoas que eu estou em contato todos os dias, Senhor. Deus, eu sei que Tu tem poder, Pai. Eu sei, Pai, que quando o Senhor manda, Pai amado, Pai querido, poderoso Deus, não existe, Senhor, aquele que possa parar, Senhor, aquilo que o Senhor declara para as nossas vidas. Senhor, nesse momento, eu quero Te pedir para que eu possa ter um coração com acesso a escutar a Tua voz. Pai, sabemos que tudo podemos naquele que nos fortalece, e sabemos que maior é aquele que habita em mim do que aquele que está no mundo. Na Tua palavra diz, Senhor, assim como diz do livro de Josué, no capítulo 1 e no verso 9, versículo 9, não Te mandei eu? Que tenhamos um bom ânimo, Senhor, que não venhamos a temer, Senhor, as coisas lá de fora, mas, Pai, como Teus filhinhos, venhamos, Pai, ter temor a Ti, porque Tu sim, Senhor, Tu sim pode mudar o rumo de nossa história, mas queremos sentir a Tua presença. Senhor, se está difícil caminhar contigo, imagina, Senhor, aquele que não Te tem nos caminhos, aquele que está rebelde, aquele que está como criança mimada ali, insistindo no erro, Senhor, aquele que está perdido na podridão dos pecados, Pai, aquele que está vivendo idolatria,